Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal de Criptos. E no vídeo de hoje quero ter uma conversa bem gostosa com você e te falar dos motivos que me levaram a comprar Polkadot, código DOT. Mas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, é só mesmo um bate-papo sobre os motivos que me levaram a comprar essa cripto. E isso não significa que eu esteja certa ou errada, é só minha opinião, ok? Por isso, é de suma importância que você sempre faça uma análise crítica e avalie se esse ativo também tem espaço na sua carteira. E falando em carteira, saiba que é importante que você trace uma estratégia para determinar quais ativos entram nela ou não. No meu caso, eu determinei que uma parcela da minha carteira estaria reservada a ativos relacionados ao ramo de conectividade entre blockchains. E fica ligado, pois em breve vou lançar um curso para iniciantes explicando como você pode montar sua estratégia de carteira de criptomoedas com a qualidade que você já conhece. Mas por que comprei Polkadot? Comprei porque me interesso por projetos que buscam melhorar a forma como os negócios são realizados no mundo cripto. Todos já conhecem o famoso Bitcoin e o Ethereum, e por serem os primeiros, são os mais famosos, mas isso não significa necessariamente que sejam os mais eficientes, pelo menos até o momento. E eu sempre gosto de procurar saber o que os concorrentes têm a oferecer. E nesse caso entra o projeto Polkadot, que foi fundado por um dos principais figurões do universo cripto, o Gavin Wood. Wood ficou conhecido por ser um dos principais desenvolvedores da Ethereum e contribuiu para o projeto criando a linguagem de codificação Solidity dos contratos inteligentes deles. No entanto, em 11 de janeiro de 2016, Wood decidiu que era hora de sair e começar o próprio projeto, o Polkadot, abandonando assim a Ethereum. Além dele, os principais nomes por trás do Polkadot são Robert Habermeyer e Peter Szabo. Um ponto importante que gosto de verificar nos projetos que eu invisto é qual a equipe está por trás dele, e essa equipe com certeza chamou a minha atenção. E não é só isso, também gostei do comprometimento de Wood com o projeto, pois já em outubro de 2016, no mesmo ano que ele saiu da Ethereum, já havia lançado o White Paper da plataforma, que é aquele documento oficial que explica o conceito e funcionamento do projeto de forma objetiva. Outro aspecto que chamou minha atenção e que demonstra que o desenvolvedor realmente acredita no potencial do seu projeto foi que até em outubro de 2017, o Wood financiou o Polkadot com capital próprio proveniente de suas outras empresas, principalmente a Parity e a Web3 Foundation, instituições nas quais ele era líder. E se você já assistiu Shark Tank, sabe que os projetos que provam que são viáveis com o investimento do seu idealizador são mais propensos a receber um aporte de investimento dos investidores. E por isso não me espantei quando no final de 2017 o projeto arrecadou com sucesso cerca de 147 milhões de dólares, pois houve uma necessidade de expansão por meio de um ICO, que é uma oferta inicial de moedas, no qual os investidores interessados aportam dinheiro para expandir o projeto. É importante destacar que o Wood primeiramente estruturou a maior parte do projeto antes de lançar, porque mesmo que ele tenha começado em 2016, o lançamento oficial do Polkadot se deu em maio de 2020 e com pouco mais de um ano de existência, sua performance já tem impressionado investidores e especialistas do mundo cripto. Portanto, o primeiro diferencial desse projeto é com certeza a experiência do seu fundador, pois Wood vivenciou de perto a criação da Ethereum e conhecia suas limitações e queria resolver alguns problemas que encontrou por lá. E é aí que vem o seu segundo diferencial, que são as melhorias propostas por ele, que abrangem
interoperabilidade, velocidade do processamento de transações e a quantidade de transações por segundo que a rede suporta. Mas o que isso significa? O que é interoperabilidade e por que ela seria um diferencial dessa blockchain? Toda vez que você analisar qualquer projeto, esse tipo de pergunta deve ser respondida para que você possa identificar se o que eles propõem realmente gera valor ou não para a sociedade. Eu recomendo que depois você leia todo esse artigo do Cointelegraph sobre esse conceito, mas, resumidamente, interoperabilidade é a capacidade de trocar dados entre diferentes blockchains de maneira transparente, como se não houvesse limites ou fronteiras. E para ilustrar isso, eles usaram um exemplo do hospital. Imagine que um paciente sofreu um acidente de trânsito e foi levado para o hospital X, mas todos os seus dados médicos estão armazenados na blockchain do hospital Y. Sem interoperabilidade, o que acontece é que o hospital X não consegue acessar os arquivos do paciente que estão lá no hospital Y. Portanto, nenhum hospital escolheria confiar em uma blockchain caso ela fosse isolada. Isso também se aplica a outros setores, como imóveis, auditoria, logística. A adoção em massa não é possível se não houver uma interoperabilidade entre blockchains. Parece estranho pensar que, com toda a tecnologia que já possuímos, ainda não existia um projeto que possibilitasse essa comunicação entre as redes. Mas acredite ou não, atualmente a blockchain do Bitcoin, por exemplo, existe de forma totalmente independente da blockchain do Ethereum, no sentido de que uma não tem conhecimento das informações registradas na outra e vice-versa. Se você vier aqui no site oficial deles, terá um resumo de como funciona seu sistema, para que assim essa interoperabilidade possa ocorrer. Como a ideia do vídeo é só ter uma conversa bem tranquila com você, eu não vou entrar em detalhes técnicos para que o vídeo não fique maçante. Mas depois você pode pegar os links que estão na descrição e aprofundar a sua análise. Mas posso acrescentar que um dos principais conceitos relacionados ao Polkadot é a Web 3.0. E se você não sabe o que é isso, depois confira esse vídeo aqui. Mas basicamente, a Web 3.0 é a próxima geração de tecnologia da internet. Como a Polkadot pretende criar uma plataforma que facilite a comunicação entre diferentes sistemas, incluindo aplicativos descentralizados, ela influenciará bastante essa área da tecnologia que ainda está começando. E eu gosto de projetos que proporcionam perspectiva de prestação de serviço a longo prazo. Falando mais sobre o projeto em si, saiba que para manter toda a rede Polkadot funcionando, esse projeto criou um token chamado de DOT, que funciona como uma espécie de combustível atuando na rede de forma semelhante ao token Ether, o ETH, da rede da Ethereum. E segundo Gavin Wood, os tokens Polkadot não são destinados nem projetados para serem usados como moeda. Eles seriam uma moeda ruim. A maioria permanecerá ilíquida no sistema de staking e aqueles que são líquidos enfrentarão taxas substanciais para a transferência de propriedade. Em vez disso, o objetivo dos tokens Polkadot é ser uma representação direta da participação na rede Polkadot. Se você não sabe qual é a diferença entre um token e uma moeda, depois assista a esse vídeo aqui. Mas voltando, o propósito do token DOT é múltiplo. Em primeiro lugar, serve para a governança descentralizada do protocolo. Para isso, o token DOT permite que os validadores tenham um poder de voto com o qual podem participar das decisões e evolução do projeto. E em segundo, o token DOT serve para vincular e incentivar os validadores a agirem honestamente na rede. Enfim, o DOT foi desenvolvido com algumas funções específicas que ajudam o sistema a se manter funcionando. E as principais formas de rentabilizar seu investimento nesse token
é por meio do staking e do bonding, que é basicamente o ato de travar suas moedas para receber um incentivo percentual por manter seu dinheiro parado na rede. E ao falar sobre esse sistema de recompensa, Wood relata que o incentivo pode acontecer por meio de uma alocação proporcional dos fundos provenientes de uma expansão da base de tokens, até 100% ao ano, embora mais provavelmente em torno de 10%, juntamente com quaisquer taxas de transações coletadas. Atualmente, a plataforma possui 1 bilhão de tokens em circulação no mercado, número que foi alcançado depois de uma redenominação da rede que aconteceu em agosto de 2020 após uma votação da comunidade. Essa redenominação determinou que a circulação do token DOT iria ser inflada em 10 vezes, aumentando a quantidade de tokens DOT de 10 milhões para 1 bilhão, elevando consideravelmente sua capitalização de mercado. Eles também passaram recentemente por uma repaginada no visual, no qual os usuários determinaram por meio de votação qual seria a nova cara da marca, como você pode ver aqui. E como de costume, vou listar para você os top 3 concorrentes desse projeto, que são Chainlink, Cosmos e OneChain. E é isso, fique ligado que em breve vai sair o lançamento do meu curso para iniciantes de criptos. Então, muito obrigada pelo carinho e até mais. Tchau, tchau!